irmãos, nós vamos falar hoje, o tema é o Natal de Jesus. Mas eu quero focar num tema, quero falar dos nomes de Jesus. O pastor Diogo aqui acabou de citar aqui, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Emanuel, Deus Conosco. E nós vamos falar aqui de alguns nomes, lógico, impossível, ficaria uma semana falando, for para falar cada nome, estudar cada nome, é muita coisa. Então nós vamos falar de alguns nomes aqui, desse texto principalmente que ele se referiu, e vamos sair daqui, irmãos, recheados, assim, com o nosso coraçãozinho recheado de Jesus. Porque na verdade, irmãos, a nossa igreja é cristocêntrica, né? Então, a gente adora Jesus, a gente fala de Jesus, a gente se apoia em Jesus, a gente pede para Jesus, a gente se arrepende com a palavra que ele fala, a gente ama a obra dele, a gente é salvo por ele, ele que nos consola, ele que nos ajuda, ele que nos aconselha, ele é tudo. Até eu escrevi, postei esses dias, que você vê na mídia, mesmo, né, nas mídias que bem intencionadas, né, querem falar do Natal, eles falam de tudo, irmão. Fala de amizade, fala de companheirismo, fala de família. São assuntos muito bons, mas não fala daquilo que é mesmo. É dele. Eu quero que você separe aqui uns 2 minutos e fala de Jesus com o seu irmão aí do lado. Fala com ele, pega uns 2, 3 aí, fala de Jesus assim, fala o que ele é para você, quem é ele. Pergunta para essa pessoa se ela conhece Jesus. Você conhece Jesus? Quem é ele, o que ele fez, o que ele é na tua vida? Som. Jesus é a pessoa mais importante, irmão, do universo. É a mais importante na nossa vida, mais do que pai, mãe, filhos, parentes, irmãos, amigos. O verdadeiro cristão considera Jesus o mais importante, a pessoa mais importante. E essa consideração de ele ser a pessoa mais importante faz com que a nossa agenda seja totalmente guiada por esse relacionamento que a gente tem por ele. Então, o primeiro sinal que você percebe que você não é cristão de verdade, você só se diz cristão, é quando Jesus não é a pessoa mais importante. Então, esquece o negócio de Papai Noel, de árvore, tudo isso é paganismo, irmão. Isso é tudo invenção folclórica, não tem nada a ver com Jesus, com o nascimento de Jesus. Nada contra, nem a favor, muito pelo contrário. Nós não participamos disso, desse tipo de coisa que não tem nada a ver. Como na Páscoa, né? Na Páscoa o pessoal fala de tudo, menos da morte e ressurreição de Jesus. E chocolate, não sei o quê. Agora é panetone, chocotone, né? Quem prefere chocotone do que panetone aqui? Quem está desesperado para comer aquele arroz com uva passa aqui, ó. Essa época aqui o pessoal fica discutindo, né? Isaías 9,6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome, vamos todos juntos? Vamos lá, e o seu nome? Cadê? Não está aí. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3, já. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Nós vamos falar desses nomes. Tá assim, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que de uma virgem conceberá e dará à luz, o filho será o seu nome, Emanuel. 7,14. Irmãos, o nome é uma coisa muito importante, pelo menos era muito importante na época de Jesus. Para o judeu, o nome, ele define o destino dessa pessoa. Então você vai ver na Bíblia nomes abençoados e nomes não muito bons, todos definidos. Muitas vezes, quando a mulher tinha um filho e nascia num contexto de tristeza, esse filho era colocado o nome dele meio nada a ver, meio ruim. E quando a Bíblia fala o nome é tal nome, ela está definindo não somente uma forma de a gente chamar a pessoa, ela está colocando características que evocam como que nós devemos ver a pessoa. Não simplesmente dar um nome, como a gente dá um nome para um objeto. E Jesus é chamado de vários nomes na Bíblia. E os principais estão aqui nesse texto. Os mais conhecidos estão aqui nesses textos que nós vimos. Quem aqui recebeu já um apelido? Quem já recebeu apelido aqui? Muitas vezes você é mais conhecido pelo apelido do que pelo nome, né? Em alguns lugares, Orelha. Cadê a orelha aí? Cabeção. Então, assim, muitas vezes a pessoa olha uma característica física, a meninada começa a zoar, e aí você ganha aquele apelido. Por exemplo, até hoje eu não sei, porque na minha família inteira me chama de gordo. Na verdade, eles resumem, falam go. Quando então você vê minha pastora Ayana me chamar de go, tal, não é tá mandando eu ir, não. Vai embora, né? Go, vá. Não, ela também está sendo carinhosa. Vamos falar aqui do primeiro nome, maravilhoso. Maravilhoso. Na Bíblia você vai achar a expressão maravilhoso, maravilha para várias coisas. Aquilo que é maravilhoso, aquilo que é bonito, aquilo que é estrondoso e aquilo que é sobrenatural, aquilo que está acima da compreensão normal de um ser humano. Então, Deus, o Senhor Jesus é chamado de maravilhoso. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra anjo, em letra maiúscula, quando começa anjo, não é bem um anjo que está se apresentando. O que está se apresentando, na verdade, é o próprio Deus. Isso chama-se teofania. É uma manifestação da pessoa de Deus através de um ser. E um anjo revelou, falou, o seu nome é esse, maravilhoso, maravilhoso. Ele é grande, irmãos. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus é grande. E nós vamos passar a vida toda a trajetória da nossa vida, buscando a revelação dessa grandiosidade. Toda vez que você se deparar com uma situação, com um problema, com um cenário, e você achar que aquele cenário é grande, e ter uma tendência, todas as vezes que nós tivermos uma tendência de nos desesperarmos, ou de ficarmos tristes, ou de ficarmos depressivos, ou de ficarmos chateados, ou nos sentindo vencidos, é um sintoma de que nós estamos esquecendo desse nome de Jesus. Porque Ele é grandioso. Aliás, Ele é maior do que tudo. Todo o universo cabe na palma da sua mão. Esse Deus grandioso que se fez homem, muitas vezes nós olhamos para Jesus e pelo fato de Ele ter se tornado homem, nós o reputamos como pequeno.
como frágil. Lógico que ele se fez homem e se tornou frágil, mas humanamente falando, fisicamente falando, mas ele continuou 100% Deus, 100% homem. E hoje ele reúne essa característica de grandiosidade e humanidade. Então, diante de alguém que está te afrontando, diante de um problema grave de saúde de alguém que você ama, diante de um problema financeiro, ou diante de uma depressão, ou diante de um cenário político desfavorável, é muito importante que você se lembre desse atributo de Deus, da grandiosidade, da maravilha, que Ele é maravilhoso. Tudo pode ser bonito, tudo pode ser saboroso, tudo pode ser importante, mas Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é incompreensível. Então a nossa mentalidade, a nossa mente, ela é muito pequena. A nossa capacidade de enxergar a Jesus, ela é muito aquém daquilo que sempre será assim. Mesmo no céu, quando estivermos no céu, sempre vai ser muito menor do que Ele é. Não existe ser criado que pode abarcar tudo que Deus é, entender tudo que Deus é. Vai ter coisas que a gente não vai entender. E fala para o teu irmão assim, não se preocupe de não entender completamente Deus. Porque se um dia você compreender Deus, você vai ser Deus. E isso nunca vai acontecer. Você ser Deus acima de Deus. Não há Deus acima de Deus. Então Ele é maravilhoso. Então, é muito importante, irmão, nós sermos humildes. Diante dessa maravilha, nós entendermos que tem coisas que está longe da nossa compreensão. Tem gente que se revolta. Quantos aqui já se revoltaram contra Deus? Senhor, você não devia ter feito isso aqui. Então, irmão, você não imagina a tolice que é um ser humano falar para o maravilhoso, falar do maravilhoso, como se o maravilhoso não fosse maravilhoso. Fala para o teu irmão assim, se você não considerar Deus maravilhoso, Ele continua maravilhoso. Então toda vez que a gente fica bravinho, chateadinho, com a circunstância, com as coisas, é porque nós estamos esquecendo de um Deus maravilhoso, que Ele é maravilhoso. O fato de Ele ser maravilhoso e de nós sermos filhos dEle, fala para o teu irmão assim, Deus é maravilhoso, Ele é teu Pai, então você é filho do maravilhoso, então você é um maravilhosinho. Você está entendendo por que a gente faz uns negócios legais? Está entendendo porque a gente compõe música bonita? Está entendendo porque a gente faz quadros bonitos? Está entendendo porque a gente faz coisas bonitas? Por quê? Porque a gente é filho, foi criado por Ele, pelo maravilhoso. Tudo que tem de belo, tudo que tem de bom, tudo que tem de poderoso foi feito por Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é grande, maravilhoso. Amém? Beleza? Então, diante de qualquer maravilha, fala assim para o teu irmão, quando você estiver numa praia, quando você estiver numa montanha, diante de um pôr do sol, diante de qualquer cenário maravilhoso, lembre-se de uma coisa, aquilo maravilhoso foi feito pelo maravilhoso. Então, glórias ao maravilhoso, glorifica Ele. Qual o grande erro do ser humano? Da onde nasce a idolatria, a distância de Deus? É quando nós colocamos alguém, alguma coisa no lugar do maravilhoso e nos maravilhamos daquilo que não merece ser admirado como maravilhoso. Então, irmãos, eu sou bem romântico, né? Então, diante da beleza que Deus proporciona, em geral, eu fico emocionado, eu derramo lágrimas. Eu já estive em lugares lindos. Quem já foi, por exemplo, uma cachoeira grande, como a Catarata do Iguaçu, sabe o que eu estou falando.
Nas cataratas do Iguaçu, irmão, dependendo do horário que você for, dependendo de como tiver o sol, porque é aquele vapor de água, né, por causa que é muito alto, fica aquele branco assim, aquela neblina de água, por causa da queda. E quando bate sol, você vê arco-íris para tudo quanto é lado. É uma cena impressionante, é uma grandiosidade, é uma coisa muito grande. Não, irmãos, quem conhece, quem ama Deus, quem tem relacionamento com Ele, é impossível você ver aquilo e não chorar. Achar normal aquilo lá, achar que aquilo lá é um acidente da natureza, aconteceu por acaso. Tudo aquilo é muito maravilhoso. E eu me rendo, e eu quando eu estive em Foz do Iguaçu, uma vez nós estávamos assim, andando em algumas passarelas, aí tinha uma família de italianos, os caras cheios de fotos, de câmeras, né? E eles ficavam assim, maravilhados, eles falavam assim, uau, que é isto, que... Ele falava assim, isto é uma pintura. Isso é uma pintura. Quase que eu olhei para ele e falei assim, não, irmão, a pintura é uma pintura. Isso é a verdade. Isso é a verdade. E lá é assim, você pega uma câmera fotográfica, ou celular, e você põe no modo foto, faz assim, ó, plá, 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 plá. Todas vão sair maravilhosas. E aí a glória, nesse momento, tem que ser ao Senhor. Irmãos, quem já foi numa praia linda e viu um casal enchendo a cara? Quem já viu isso? Quem já foi num lugar maravilhoso e viu um casal enchendo a cara e quebrando o pau? Num lugar maravilhoso. Eu acho incrível como alguém está diante de uma obra de Deus, da obra de Deus, e tem coragem de brigar com o filho, com a esposa, com o marido, por causa de vaga de carro, porque, irmãos, é um negócio... Tem uns camaradas que vai, por exemplo, na praia, fica uma semana lá, chega bêbado e sai embriagado. O tempo todo muito louco. Porque mesmo assim, diante de tanta maravilha, não tem a capacidade de enxergar a maravilha, porque não conhece Deus. Por não darem glórias a Deus, Deus entregou a sentimentos perversos, os entregou. Então admira uma criança, admira tudo que Deus fez, porque Ele é maravilhoso, amém? Segundo nome que ele tem, conselheiro. Fala assim para o teu irmão assim, para de pedir conselho para quem não pode te dar conselho. Quem já pediu conselho para gente que não tinha nada a ver? Você chega assim, a pessoa amargurada, imagina, a pessoa está amargurada, está chateada, só fala coisa negativa, e aí você vai lá e ainda pede conselho. Ou a pessoa não conhece Deus, não tem noção daquilo que é bom, a pessoa está tendo um conflito em casa, brigou com o marido, brigou com a esposa, aí vai lá conversar com o peão, o colega peão. O que o pessoal fala? Assim, eu briguei com a minha esposa, não aguento mais, aquela mulher lá, muito chata, não sei o quê. O que o peão fala para você? Oxi, mulher que nem biscoito, rapaz. Vai uma, vem 8. Esse é o conselho que eles dão. É isso daí. Eu me lembro quando eu estava prestes a me casar, estava muito animado, muito apaixonado. Toda vez que eu falava que eu ia me casar, o pessoal falava assim, você é louco. Ó, quem já falou isso para você? Você é louco. Em geral é casado que fala, você é louco. Quando a pessoa fala assim, eu vou me casar, eu falo, uau, que bom. Porque é um benefício, a Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontrou o bem, encontrou a bondade de Deus. Então, toma cuidado, irmãos, com as pessoas que você se abre, viu? Toma cuidado com as pessoas que você conta os seus segredos. Toma cuidado para quem você conta os seus projetos ministeriais. Porque muitas pessoas que se dizem cristãs
não dão importância nenhuma para o crescimento da igreja, para o avanço do evangelho, não dão importância nenhuma. Então você falar com uma pessoa dessa, ela fala assim, eu estou com um projeto aqui de fazer. A pessoa fala, legal. Então, vou contar um projeto, fala para o teu irmão do lado assim, se você for contar um projeto ministerial, fala com gente que está fazendo, que está trabalhando e que ama a obra de Deus e que vai comemorar a tua decisão. Amém? Gente que não tem... E outra coisa, vou contar alguma vitória que você teve, conta pra gente que torce por você. E se você não tiver ninguém para contar, você tem alguém que pode te aconselhar, que é Deus, que é o nosso Jesus, Ele é o nosso conselheiro. Olha o que João 14, 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Fala para o teu irmão assim, você não precisa ficar em dúvida das coisas que você vai fazer. Em geral as pessoas ficam perguntando tudo, né? Vou aqui, não vou... Irmãos, as pessoas vêm perguntar para mim, eu abro esse negócio ou eu não abro? E eu falo assim, irmão, sei lá. Eu só interfiro quando a pessoa fala assim, estou a fim de abrir uma biqueira. Um boteco. Ou quando ela diz que vai ser sócio de um ímpio. Que isso é proibido na Bíblia, viu, irmãos? É proibido na Bíblia casar com ímpio, é proibido fazer sociedade, qualquer tipo de sociedade, com alguém que não tem o temor de Deus. Então toma cuidado com as suas sociedades. Toma cuidado. Porque na hora que você falar assim, agora nós vamos consagrar a nossa empresa para Deus, e você vai separar um dízimo, sei lá, uma oferta. Se você tiver um sócio que não é de Deus, ele não vai entender aquilo. E aí ele vai ir contra. Outra coisa, a pessoa que não tem um temor de Deus, ela é desonesta. E ela vai fazer desonestidade e você pode estar junto com ela, né? Está associado com alguém que está fazendo coisa errada, você pode dançar junto. Então, quer um conselho? Fala com o Senhor. Analisa todas as coisas diante da palavra de Deus. Estou transgredindo algum princípio moral? Estou transgredindo algum princípio bíblico? Estou indo contra... Isso vai atrapalhar minha vida espiritual, minha vida ministerial. Isso vai atrapalhar minha vida familiar. Isso vai atrapalhar meu casamento. Vocês vão me perdoar, meu irmão. Mas tem algumas profissões que é osso, viu? A pessoa ficar 1 mês, 6 meses... Tem profissão que nem militar, a pessoa fica 6 meses longe da esposa. Que casamento que aguenta um negócio desse aí? É muito sério. Eu e a pastora Carmen, a gente fica com saudade um do outro, nós dois dentro de casa. Estou falando sério. Tem hora que menino é assim, né? Menino quando fica focado no negócio, esquece da vida, né? Então, muitas vezes eu estou lá na minha oficininha, lá, estou fazendo alguma coisa, eu esqueço da vida. Essa semana, quem está arrumando a casa aí dessa? Essa semana, meu foi toneladas e toneladas de lixo. Como a gente ajunta a tranqueira, né? Aí quando eu desço, quando eu vou lá, a Carmen fala assim, você está longe de mim. Eu estou aqui. De vez em quando ela manda o Aron lá, fala assim, a mamãe está chamando você. Aí eu desço lá, tudo lá. O que foi, mãe? Não, eu só queria ver você está aí. Tá, beleza, eu volto. Mas nem fica longe, irmãos. Então toma cuidado aí com conselhos errados, com coisas erradas, decisões erradas. E Jesus, ele prometeu que enviaria seu Espírito. Jesus
é o nosso conselheiro. Fala para o teu irmão assim, tem a dúvida de alguma coisa? Pergunta para Jesus. Esse moço que você está gostando, Jesus está aprovando? Ah, pastor, mas ele é tão lindinho. Tá certo que o olho dele é meio vermelho. Ele deve ter uma irritação no olho o tempo todo. Mas eu gosto muito dos tênis que ele aparece. Muito bonitos os tênis. Eu não sei como ele compra, que é tudo tênis de R$2.000. Tem gente que vem perguntar as coisas para a gente, irmão, já sabendo a resposta. E tem uns que nem pergunta para a gente, que também sabe a resposta. Então, vai perguntar para quem? Vai perguntar para o seu coração. Quem já ouviu essa frase? Pergunte para o teu coração. Todos os filmes de Hollywood fazem isso. Pergunte para o coração. Fala para o teu assim, vai, pergunta para o teu coração. Vai ver onde você vai parar. O que a Bíblia diz a respeito do... Fala para o teu irmão aí, o que a Bíblia diz a respeito do coração do homem? O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Confia no teu coração para ver. Ah, mas meu coração está dizendo, teu coração ele te vai levar para o buraco. Um coração não transformado, um coração não sábio, não aconselhado por Deus, é um coração tolo, e o coração tolo, ele toma decisões erradas. Quer um conselho? Quem quer um conselho aqui? Pede para o Senhor Jesus. E você que é servo de Deus, maduro, que cuida de gente, que está acostumado a aconselhar pessoas, deixa eu dar um recadinho básico. Não aconselhe, não faça aconselhamento cristão com pessoas que não se converteram. Tem pessoas que precisam de evangelho, não é de conselho. Porque o conselho cristão, ele é diferente do evangelho. Por que acontece? Eu vou explicar. Você chega com uma pessoa, a pessoa fala que está com um problema, certo? Vai falar assim, eu estou depressivo. Aí você vai, ela é cristã, você vai falar assim, olha, querido, fala com Jesus, ora, lê esse texto aqui, faz devocional a semana toda, depois a gente volta a conversar. A pessoa ímpia, ela vai falar assim, Não, eu quero um conselho mesmo, coisa tipo psicólogo. Então você tem que procurar um psicólogo. Porque o cristão vai aconselhar o quê? Buscar a Deus, perdoar, abrir mão dos direitos, abandonar a justiça própria, tudo coisa que uma pessoa que não tem Jesus não consegue. E aí você vai falar isso para a pessoa vai falar assim. Então, primeiro, certifique-se que uma pessoa é cristã. Então você que é conselheiro, primeira coisa, se a pessoa nasceu de novo, como que eu faço para saber se a pessoa nasceu de novo? Quando Jesus é o centro da vida dela. E você dá um conselho, a pessoa fala, demorou, agora mesmo vou fazer isso. Se a pessoa falar, vou pensar, então não é cristã. Outra coisa, você que vai aconselhar, lembra-se que não somos nós que aconselhamos efetivamente as pessoas. Quem aconselha é Jesus, porque Ele é o conselheiro. Então você não vai falar o que você acha. Vira e mexe aparece, né? Gente assim, pastor, meu marido chega bêbado em casa e vomita no meio da sala. Aí o que eu faço? Qual é a minha opinião? Veneno de rato, a irmã falou aqui. Que coisa linda. Você entende, irmão? Você vê, caiu na comida dele. Então, o que a Bíblia diz?
para orar. Lógico que você não tem que se submeter a situações constrangedoras, se você não quiser. Mas a Bíblia proíbe o divórcio, a não ser em alguns casos excetivos. A pessoa está aqui, ela não está nem aí. Por exemplo, a pessoa que não é cristã está ouvindo, não está nem ouvindo o que eu estou falando. Está aqui para cumprir tabela. Então você vai aconselhar o que Jesus aconselha na Bíblia. O que ele falou para a mulher adúltera? O que ele falou para a mulher adúltera? Vai, go. E não peques mais. Para de pecar. Simples assim. Mas como que eu faço para parar? É só parar. Toma a decisão de parar. Para com isso. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim, consegue. É só parar. O ser humano, Deus deu o poder da decisão para o ser humano. Eu sei que é difícil, alguns costumes errados. Pede conselho para o Senhor e obedeça. Fala para o teu irmão assim, Jesus é conselheiro. Não, vamos reformular. Diz assim, o conselho de Jesus só é efetivo para quem obedece. Quem já foi aconselhado aqui e não fez nada que foi aconselhado alguma vez? Mudou alguma coisa? Continua a mesma coisa, porque a gente ouve um conselho. Quantos aqui a mãe avisou para não ir naquela festa? Quantos aqui recebeu um conselho do líder para parar com essa atitude? E continuou. A gente chega nos maridos e fala assim, marido, trata bem a esposa. Lembra do aniversário dela. A gente fala para as esposas, não seja goteira, chata. A gente fala para os filhos, obedece o pai e a mãe. Para com besteira. Ajuda em casa. A gente fala para o trabalhador, seja aplicado no serviço, obedece o patrão. Você não está lá para ficar mandando, você está lá para obedecer. Se você quiser ser patrão, monta a tua própria empresa. E aí você vai ter milhares de patrões que serão os funcionários, os clientes. Aí a pessoa não ouve. Tem gente, irmãos, que é impressionante. Impressionante. Você fala para a pessoa faz assim, ó. Mas ela mute, sabe, na mesa de som tem um botãozinho que chama-se mute. Que você aperta, tira o som. Então a pessoa está falando assim, quem já fez isso com o pai e com a mãe quando era adolescente aqui? Ó? A mãe estava falando, porque você, eu não aguento mais. Você fala assim, tu. Aí quando você vê que a pessoa para, você desmuta. Então, nada a ver com isso aí que a senhora falou. Mas você ouviu o que a pessoa falou ou não ouviu? Então, irmãos, aconselhe pela palavra de Deus, aconselhe falando de Jesus. O que Jesus faria? Por exemplo, essa roupa que você pôs hoje, você perguntou para Jesus se é essa roupa que você tinha que estar? Sério, pastor? Até isso eu te perguntar? Sim, tudo. Que comida você vai comer? Quanto você vai beber? Quanto você vai falar? Quanto você vai comer? É duro falar isso nessa época, né? Qual a resposta que você vai dar? Irmãos, tem hora que a pessoa fala, posta os negócios e fala assim, meu Deus, eu não vou responder isso aqui, vai dar confusão. E eu não vou falar isso aqui. Mas é o próprio Espírito te falando, te aconselhando, usando o padrão. Toma cuidado, irmãos, de não ter você mesmo como teu conselheiro. Fala para o teu irmão assim, o teu eu só te dá conselho furado. Então pede conselho para o Senhor Jesus. O que eu faço isso? O que eu decido? Decida o que Ele decidir. Por exemplo, teve muita gente que hoje, Deus falou assim, vai lá na CQL. E muita gente veio. Quantos aqui ouviram essa e veio? E os que não levantaram a mão não estão aqui. Pastor, eu não vi essa voz. Aí você não está entendendo. Não, você ouviu sim. É que chega uma hora que você fica tão treinado, que você nem percebe.
Ele fala assim, vai lá, meu irmão, o Espírito Santo, ele dirige a gente assim. Chega uma hora que você está tão treinado a obedecer que você obedece. Você nem sabe por que você está obedecendo. Por exemplo, a gente que dirige carro, a gente está indo... Quando eu mudei, né? Eu mudei de um bairro para o outro. E aí, vira e mexe, eu me pegava indo para o antigo endereço, assim. Porque a gente acaba dirigindo automático, né? A Carmen fala assim, você está indo para lá, para cá. Aí eu, ai meu Deus. A gente se acostuma. Então, obedecer. Irmãos, quantas vezes já aconteceu isso com você? Você não está afim de vir aqui. Você não está afim de ir na vigília. Vamos ser sinceros aqui. Aqui a gente não tem que ficar fingindo nada, não. Porque a nossa carne, ela milita contra. Imagina aquele dia que está frio, aquele dia que está chovendo, aquele dia que você não está muito bem de saúde, que você está meio desanimado. Você não está afim. Qual a diferença de alguém que tem o caráter tratado por Deus? É que nós, irmãos, quando nós não nos submetemos a obedecer a Deus, a gente acaba obedecendo as nossas tendências. E nem sempre a gente está afim de fazer o bem. Aliás, na maioria das vezes. Quer ver um momento terrível? Na hora da oferta. Vamos agora levantar uma oferta. Vamos agora adorar o Senhor com oferta. Aí vem uma voz e fala assim, não. Outra voz fala, vai e faz o melhor. São duas vozes. E nós vamos treinando. Como que nós vamos treinando? A gente vai falando assim, você falou não, mas eu sei quem falou não. Irmãos, é muito simples, fala não. A pessoa te ofende, você ouve uma voz, vai lá e senta a mão na orelha dela, quem está falando? É o Espírito Santo. Uma voz fala assim, vai lá e evangeliza a tua pessoa, é o Espírito Santo. Vai lá e perdoa uma pessoa, é o Espírito Santo. É o diabo? Não, é o Espírito Santo. Então, irmãos, deixa ele te aconselhar. Terceiro nome de Deus, de Jesus, Deus forte. Que está junto com maravilhoso, mas é uma outra fortaleza. É a fortaleza de poder. Não existe ninguém mais poderoso do que Deus. Ele tem todo o poder. Mas agora é o STF. Não, irmão, não é o STF. Mas é o político tal. Não, não é o político tal. Mas é os caras que têm a bomba atômica. É o camarada que tem a bomba de hidrogênio, a bomba atômica. Não, irmãos, quem tem o poder é Deus. Ele é todo poderoso. Ele é forte. Quem aqui tem um irmão mais velho aqui? E te protegeu já? Fala assim para o teu irmão, fala para o teu irmão do lado assim, você tem um Deus, um Pai, um Espírito Santo e um irmão, e o Senhor Jesus, que é forte. Não existe ninguém mais forte. Nossa, está forte, hein? A oposição está forte, então não tem oposição que resista. O inimigo está forte, ele pode estar o que for, mas não tem... A situação está muito forte, então, mas ele é mais forte. Por isso que nós vivemos em paz, que aliás é um dos nomes, né, que nós vamos ver aí. Porque ele é forte. Fala aí para o teu irmão do lado da direita desse cara, fala assim, crente atribulado está com defeito de fabricação. Fala assim, crente ansioso está com defeito de fabricação. Fala para o teu irmão assim, crente que fica apavorado está com defeito de fabricação. Porque se Deus é mais forte, se Ele é forte, Ele está com a gente, qual a força? Qual a força de um... Irmãos, o máximo que um assaltante pode fazer é te matar. O máximo que um ladrão pode fazer é te roubar. O máximo. Nenhum ser na terra, ou acima da terra, ou abaixo da terra, tem a capacidade de nos roubar o amor de Jesus. Que nem vida,
nem morte, nem principado, nem potestade, nada nos poderá separar do amor de Jesus. Fala para o teu irmão isso aí. Fala para o teu assim, nada. Fala para o teu irmão assim, nada. Olha o que o texto de Salmo 89:8 diz. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? É uma pergunta retórica. Explica para o teu irmão aí o que é uma pergunta retórica. Explica para ele aí do lado. Explicou? Pergunta retórica, é uma pergunta que não necessita de resposta. A própria pergunta já responde aquilo que ela perguntou. Senhor, Senhor dos exércitos. Fala assim. Fala para o teu irmão assim. Existem muitos exércitos. Tem o exército municipal, que ninguém respeita, né? Guarda municipal. Tem o exército estadual, que é a polícia militar. E tem o exército nacional. E tem o exército da ONU, que é a junção de vários exércitos. Então, Deus está acima de todos os exércitos. Da terra, os exércitos do céu, que são os anjos, os exércitos demoníacos, todos os exércitos estão debaixo da autoridade do Senhor dos exércitos. Fala para o teu irmão assim, crente que tem medo de capeta, está com defeito de fabricação. É legal no encontro quando tem manifestação. Aqui a gente faz de tudo para não ter manifestação. Quando a gente proíbe, vai ter a palestra da libertação, fala assim, está proibido todo tipo de manifestação, você vai ficar amarradinho aí e você vai sair quietinho. Faz fila e sai um, por ordem alfabética. Mas tem vezes que Deus fala assim, não, eu vou deixar... tudo bem, você pediu, mas eu vou deixar se manifestar. Porque tem uns camaradas que estão precisando ver, acreditar mesmo. E aí tem aquela manifestação. Muitas vezes é o teu amigo que você veio na igreja com ele, está fazendo encontro, você conhece o camarada desde pequeno, você nunca viu isso. De repente você vê o camarada espumando do teu lado, falando com uma voz diferente, falando uns negócios que você sabe que ele não sabe. E aí nessa hora eu acho legal, porque aí eu fico olhando, eu fico observando os crentes, os líderes, o pessoal que tem o nome de presbítero, disso aqui lá. De vez em quando eu estou lá em cima, assim, pastor, vai lá porque tá feio o negócio. Como assim tá feio? Não está saindo. Tem uns que dão trabalho mesmo. Quer o quê? Então, meu irmão, não tenha medo de demônio, não. Você anda assistindo muito filme de terror aí. Para. Não é legal. Aliás, não é legal, viu, assistir filme de terror. Não é uma coisa boa, não. Você sabe por quê? Não é porque você fica traumatizado. Não é por isso. Porque a maioria dos filmes de terror... Quem são os camaradas que escrevem os roteiros são pessoas que são envolvidas com coisas sérias, na parte demoníaca. E você pode reparar isso, 99% dos filmes de terror, em alguns momentos, tem momentos que acontecem falas em outras línguas que nós não entendemos. Quem percebeu já isso? Em casa, quando a gente está assistindo algum filme e começa igual... Está amarrado, está amarrado, está amarrado. Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Anula essa palavra. Eu sei lá o que ele está falando. E muitas vezes sai a tradução embaixo, mas muitas vezes não é nada daquilo. O filme tacando maldição para dentro daquela casa, falando em imprecações gravíssimas contra a casa. E a gente fica aceitando. Você quer ver uma coisa? Filme infantil. Desenho infantil. 99% dos desenhos infantis hoje tem palavras que não são incompreensivas, que é maldição, que é feitiçaria para a cabeça da criança.
De repente a criança fica nervosa, desobediente, esquisitona, e você não sabe o que está acontecendo. A pessoa está debaixo de uma influência. Eu não acredito em nada disso. Então, mas você acreditando ou não, é assim. É isso que acontece. As coisas, para ter assim, as coisas não deixam de existir quando você para de acreditar. Elas existem independente de qualquer coisa. Então Deus, ele é forte, ele é onipotente, ele é todo-poderoso, ele é chamado de El Shaddai, o Deus todo-poderoso, Gênesis 17, 1. E outra coisa, Jesus é chamado de Deus forte, ou seja, primeira coisa, Jesus é Deus. Então você é aquele que teve formação aí, testemunho de Jeová, que não crê que Jesus é Deus. Então, existem vários textos que falam que ele é Deus. Um deles é esse. E o seu nome será, maravilhoso, Deus forte. Deus com letra maiúscula. O pessoal do testemunho de Jeová arrancaram um monte de coisa da Bíblia, mas isso aí acabou passando, batido. Está lá, Deus com letra maiúscula, Deus forte. Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim, que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Jesus, para nós, seres humanos físicos, é a expressão de Deus. Você quer conhecer Deus? Você conhece Jesus. Jesus fala assim, você conhece Deus, você conhece o Pai, se você me conhecer, porque ele é a expressão para nós, seres humanos. Irmãos, para nós seres humanos, que somos humanos, que temos sensibilidade humana, olhos físicos, intelectualidade humana, nós compreendemos Deus através de Jesus. Por isso que Deus veio aqui em forma de homem. Jesus, ele é a expressão de Deus, o próprio Deus, expressão exata do ser de Deus. Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, aquele que é a imagem de Deus invisível. É o Deus forte. Fala para o assim, Jesus é Deus forte. Faz assim para o seu irmão assim, ele é forte. Quantos aqui tem experiência, alguma experiência, e no momento que você estava num momento de perigo tal, e você clamou pelo nome de Jesus, e na hora reverteu aquela situação? Eu vou falar uma coisa aqui, depois eu vou repetir, mas eu vou falar para não esquecer. Irmão, todo momento que você estiver diante de uma situação, que você estiver encurralado, em geral você fala, oh my God, não. Você fala assim, Senhor Jesus, me ajuda agora. Senhor Jesus, me ajuda agora. Está lá, você estudou, vai fazer oração injusta, né? Estudou, rachou, estudou demais, aí na hora vem uma questão que você estudou, você sabe, só que você não está lembrando. Você fala, Senhor Jesus, meu irmão, impressionante. Na hora você lembra. Está no enrosco no trabalho, você fala assim, agora eu não sei o que fazer. Senhor Jesus, resolve. E ele vai te mostrar. Hoje eu vi uma cena. Quem gosta de UFC aqui, de luta? Eu vi uma cena de uma luta, há muitos anos atrás, do Minotauro, com um americano, que o cara era o dobro dele, assim, essa largura. Ele subia em cima do Minotauro, né? Parecia que estava batendo numa barata, assim, só martelando ele. Ele tentava agarrar alguma coisa do camarada, o cara levantava, fazia assim, socava ele no chão. E tem hora que ele ficava em cima, o cara, só o peso do camarada, não tem como sair. E eu dá aquela agonia, né? Você fala assim, e agora? Como que ele vai fazer? Depois vocês assistem isso aí. Essa é uma luta, a luta principal do Minotauro. Meu Deus, nessa hora você tem que falar, Senhor Jesus,
O pessoal costuma brincar que é a hora que o cara fala assim, Deus me acuda, né? Porque não tem saída, você vai ser massacrado. Nessa hora, impressionante, irmãos, ele tinha um conhecimento de jiu-jitsu, coisa que agora todo mundo já pegou essa manha, né? Mas na época, o pessoal não manjava muito, pessoas muito fortes. Ele conseguiu dar uma chave de braço, conseguiu torcer o braço dele para trás. E ele pediu e perdeu a luta. Eu vi o depoimento desse cara, ele falando assim, quando eu vi eu tinha perdido a luta. Eu não imaginava. E o técnico falou assim, você já estava com a luta ganha. Você está louco? Como que você me perde uma luta dessa? Ele falou, não sei. Até agora eu não sei o que aconteceu. Então, é uma sabedoria que Deus muitas vezes dá para a pessoa sair de uma situação. Clama por Jesus. Você lembra, amor, aquele hindu que se converteu, o camarada foi criado no hinduísmo, e um dia ele caiu numa cova, era cheia de serpentes, aquelas naja. E ele estava encurralado com aquelas serpentes, ele ia acabar morrendo, aquilo é mortal. Não tem como salvar, uma mordida daquilo lá, já era. E ele lembrou que uma vez, ele estava andando pela rua, e ele viu uma igrejinha de crente, e ele entrou. E nesse culto, ele lembrou de uma coisa que o pastor falou. Ele falou assim, na hora que você estiver em perigo, na hora que você estiver encurralado, clama pelo nome de Jesus. Ele era hindu, ele praticava o hinduísmo, não tinha nada a ver com Jesus. Mas nesse momento ele clamou pelo nome de Jesus e simplesmente as serpentes ficaram todas congeladas, ficaram paradas. Ele foi saindo e saiu daquela situação. Então não se apavore. Foi enquadrado por um assaltante, carro deu um problema, seja lá a situação, o patrão falou que quer conversar com você. A rádio peão a 1000 por hora na empresa. Vai passar o facão. De repente você recebe um comunicado. O encarregado quer falar com você, particular. Já era. Bem, você vai em paz. Chega lá, você ouve o que tem para falar, e muitas vezes algum problema, uma resolução resolve. Ou fala assim, você é um excelente funcionário, você é perfeito, porém, nós estamos fazendo um remanejamento, aí é aquela forma carinhosa de falar, te amo, mas tchau. Aí você fala amém. Deus vai me dar uma oportunidade, está me dando uma oportunidade. Então você que está nessa situação agora, Deus está te dando uma oportunidade de você melhorar, cresce, vê onde errou, se é que errou, e resolve e avança, porque Deus está te dando. Mas clama pelo nome de Jesus, porque Ele é poderoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte. Pai da eternidade. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Olha o que diz assim, Salmo 90, 2 e 4, 2 depois 4. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Agora no 4. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O nosso Deus é o Pai da eternidade. O que isso significa? Para nós não existe passado e nem futuro. Deixa eu explicar. Pastor, como assim não tem futuro? Ou sem futuro, né? Quando quer xingar alguém, chama o cara de sem futuro, né? Não, irmãos, nós não temos, e na verdade o futuro não existe. E nem o passado também. O passado já passou, ele existiu, deixou de existir, e o futuro não existe. Nós, seres humanos, nós somos seres... Nós organizamos a nossa vida entre horas, minutos, horas, manhã, tarde, dia, semana, mês, ano, década. A gente organiza para quê? Para a gente se organizar. Você marca com uma pessoa e fala, 7h30 eu estou lá. Aí você vai às 7h30. Ele vai estar te esperando. Entende? Então é só para isso que serve a hora.
Mas, tirando isso, hora não existe. Então, esse negócio de ficar pensando no futuro, o que vai ser de mim? Como que eu vou, sei lá, será que eu vou casar? Tem gente que fala assim, pastor, não quero que Jesus volte antes de eu casar. Você está louco. Eu quero ver como que é ser casado, meu irmão, é bom ser casado, te garanto. Mas com Deus é melhor. Te garanto. Que a Bíblia diz. Então, deixa eu falar uma coisa, não existe futuro, existe somente o agora, o presente. E isso é a eternidade, nós vivemos o tempo, irmãos, você quer ver que uns bichinhos felizes são as crianças. Olha lá, a Isabela sorriu para mim. Não fala para uma criança, nós vamos para a praia. Você fala, não fala. Você tem que falar no dia, fala assim, agora nós vamos para a praia. Quando? Agora, né? Agora. Que senão a pessoa vai falar assim, é hoje que nós vamos para a praia? É hoje que nós vamos nas férias? É hoje que nós vamos não sei o que lá? É hoje? Não, irmão. Por quê? Para na criança, ela não tem isso de passado nem de futuro. Por isso que eles são felizes. Por isso que as crianças são felizes. Por isso que as crianças, o que acontece? Eles brigam. Um toma o brinquedo do outro, não sei o que lá, você é bobo, não vou mais brincar com você. Nós, adultos, o que a gente faz? Assim, já era, essa pessoa nunca mais, no futuro eu não vou mais falar com essa pessoa, não vou ficar com ela, não vou mais me relacionar, porque ela me... Não, irmão, a criança não tem essa expectativa do futuro. Então ela fala assim, ela está aqui e tal, de repente, vamos brincar, vamos. E aí sai todos os dois lá brincando, acabaram de quebrar o pau. Por quê? Porque não tem essa perspectiva do futuro. Essa perspectiva do futuro faz com que nós percamos o benefício da eternidade. Essa ansiedade, o que vai ser de mim? Isso é falta de eternidade. Quem vive com Deus vive na constante eternidade. Fala para o teu irmão assim, eu estou aqui agora. Fala para o teu irmão, eu estou aqui agora. Então, me curta agora. Porque amanhã não existe. Você dá para entender? Você está entendendo o que eu estou falando? Que o amanhã é uma fantasia? E a gente deixa de viver o que tem que viver agora. Quem já foi num lugar bonito de novo, e você vê a pessoa ficar fotografando e não curtindo aquele lugar bonito? Porque a pessoa ela quer eternizar aquele momento, só que ela não vive o momento. Ela acaba não curtindo aquele momento para poder guardar para o futuro. Aí ela vai ver a foto dela não tem cheiro, não tem som, não tem... Mesmo que você filme, não vai sair igual. O que uma câmera pega é muito pouco diante da realidade. Está o seu filho do lado lá querendo brincar com você e você está nessa porcaria de celular. Imagina o que os outros estão pensando, o que eu vou fazer, para onde o que vai dar. Não, irmãos, é agora. Nosso Deus é o Pai da eternidade. Fala assim para o seu irmão, eu tenho um Pai. E Ele é o Pai da eternidade. Então eu quero viver a eternidade. Como que a gente vive a eternidade? Vivendo agora. É agora. Pastor, você está falando para a gente não pensar nas consequências. Não, irmão, vive o bem agora. Faça o certo agora. Não, amanhã eu vou começar a fazer... Não, é agora. Amanhã eu vou amar meu marido. Amanhã eu vou amar meus filhos. Amanhã eu vou servir a Deus. Tem que falar assim, pastor, quando eu me aposentar, aí sim eu vou servir a Deus. Não fala isso para mim. Que eu vou falar assim, muito obrigado. É só o pó. Você vai deixar ficar só o bagaço, quem é aposentado aí, não estou falando contra você não. Serve o Senhor também. Mas, fala para o teu irmão assim, serve a Deus agora, vive Deus agora, ame as pessoas agora, porque você não sabe o futuro. E o futuro não existe. O que existe agora, e agora é a eternidade.
Estamos vivendo, estamos... Então, você jovem, você adolescente, para de ficar ansioso. Para com essa ansiedade. Com quem será? Com quem será? Fala para o teu irmão assim, toda vez que você ficar apavorado com quem será que você vai casar, olha para os irmãos que não são muito bonitos e vê que bênção que aconteceu com eles. Os casados, né? Por exemplo, olha para o seu pastor. Não, o melhor exemplo sou eu aqui, ó. Você está agora olhando para mim, está mais fácil. Meu, olha para mim, olha para minha esposa. Pronto, você vai ver que Deus é bom. Para mim. Para ela não sei, mas para mim foi bom. Porque para Deus, irmãos, 1000 anos é como um sopro. Tem gente que passa a vida toda pensando no futuro e não vive a vida. Quando vê, já está com 70 anos, 80, não viveu. Viveu pensando o que os outros estão pensando, ou vivendo o que vai fazer, o que vai acontecer. Irmãos, o que vai ser do Brasil? É assim. Quem já assistiu Titanic aqui? Titanic. Como que a gente deve, quando a gente assiste o Titanic, quem já assistiu pela segunda vez? 2 vezes já o Titanic. Na segunda vez, você tinha alguma esperança dele não afundar? Então, toda coisa que é repetida acontece depois igual. Se é a mesma coisa, o mesmo navio, a mesma história. A não ser que mude o filme, né? Quando você vê assim, eu já vi esse filme. Então assim, meu irmão, fique em paz. Fique em paz. Não fica assistindo filme repetido. Eu acho incrível gente que assiste filme repetido. Tem gente que assiste de novo, né? Lagoa Azul, né? E chora tudo de novo. Filme de Natal. É os mesmos, né? O pessoal nem se dá o trabalho de fazer mais filme. Aqueles lá mesmo, assiste aquele lá, aquela joia, chora de novo, tal. Cara, que não sei o quê, que não acreditava no Papai Noel. Ai, Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Fala para o teu assim, Deus é. E eu sou filho de Deus. Então eu sou filho de Deus. Nele nós somos alguma coisa. Amém? Ele é o Pai da eternidade. Príncipe da paz. Estou terminando. Príncipe da paz. Fala para o teu irmão assim, crente tribulado. Está com defeito? De quê? Fabricação. Por quê? Porque ele é príncipe da paz. Havendo feito a paz, Colossenses 1:20 diz assim, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Está dizendo que Jesus, como príncipe da paz, ele nos reconciliou com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmã, irmão. Pode ser, não estou dizendo que é, mas pode acontecer isso. Olha para mim aqui, olha, estou falando com você. Provavelmente você não está conseguindo ganhar os seus parentes para Jesus, os teus familiares para Jesus, porque você, na hora que está presente com eles, eles não vêem diferença nenhuma em você. Porque no mundo as pessoas não vivem em paz, irmãos. Escuta eu te falando. Por que as pessoas nessa época do ano enchem a cara? Porque elas estão vendo, enchem a cara mais do que o normal. Que elas vivem, né? Mas por quê? Porque chega essa época do ano, a pessoa ela tem a constatação de que ela não está conseguindo as coisas. Então, o que ela faz? Vem uma agonia, ela sente vontade do quê? De anestesiar a falta de paz. Procura ter paz num copo de cachaça, numa droga. A paz, meu irmão, a paz do servo de Deus não depende de situação. A paz depende de com quem ele anda. Se você anda com o príncipe da paz, você tem paz.
É muito fácil você reconhecer uma pessoa que não tem paz. A pessoa que não tem paz, ela fica para lá e para cá. Não consegue ficar sentado, não consegue dar atenção, não consegue prestar atenção sem ficar olhando no celular. Não consegue... A pessoa está ansiosa. Nós estamos na época da ansiedade. Nunca se tomou tanto Rivotril. Deixa eu avisar aí o pessoal que tem costume de tomar Rivotril. Toma cuidado com remédio, viu, queridos? Ah, pastor, é tiro e queda, é da hora. É da hora? Remédios como esse, como Rivotril, presta atenção no que eu vou falar agora. Não sei porque Deus está mandando falar para você, mas eu vou falar. Remédios como esse, irmãos, o que ele faz? Eles simulam a paz. E eles fazem o quê? Eles fazem com que o teu cérebro fique treinado a não liberar as químicas do corpo para você ficar em paz. Então ele acaba criando uma dependência para ter paz, precisa tomar um negócio. Aí eu preciso dormir, estou sem paz, aí toma um Rivotril. Só que lá, ansiedade, toma um Rivotril, ou outro remédio. O que o cérebro começa a dizer? Você está sem paz? Não vou liberar nada. Vai lá no seu Rivotrilzinho. Você me trocou? Você me trocou? Então vai lá, recorre agora a ele. E você vai ter que tomar o Rivotril. Aí a pessoa não toma, resolve não tomar. O que ela começa a acontecer? Começa a ficar com crise de ansiedade. São perigosíssimos esses remédios. Primeira coisa que acontece com a pessoa que nasce de novo, ela para de ter essas ansiedades doidas. Não precisa mais ficar tomando ansiolítico. A pessoa sabe que ela está com o príncipe da paz, que aconteça o que acontecer, ela está em paz, que aconteça o que acontecer, ela vai ser protegida, que mesmo na morte a gente vai para o céu. Eu cansei, irmão, de sonhar que eu estava morrendo, que o meu prédio estava caindo. Teve uma época que eu acho que eu estava querendo ir para o céu, estava muito sofrimento aqui na vida, e eu queria ir para o céu. E aí, eu me lembro que, duas vezes eu sonhei, que eu estava na minha sala, eu morava numa torre de 15 andares, eu era no último andar, morava no último andar, e estava construindo uns prédios do lado, tinha uns guindastes enormes. E eu sonhei duas vezes que aquele guindaste quebrava a base dele e vinha e batia no meio assim do meu prédio, no meio, e o meu prédio... Você está no 15º andar, bate no meio, quebra o prédio no meio, você vai fazer o quê? Não dá para você descer com escada, não dá para você descer com elevador, não dá para voar, nem subir. Aí, sabe, todas as vezes que eu tive essa experiência de sonhar dessa forma, o que eu fazia? Na minha sala sempre foi cheia de instrumento musical, tem o violão, tem... Né? Aí eu pegava o violão e falava para quem estava junto comigo, vamos cantar. Que agora não tem mais para a gente escapar, a gente vai agora morrer mesmo, nós vai morrer agora. E assim, de boa mesmo. Pior era a decepção, na hora que acordava assim e estava vivo. Não foi dessa vez. Então, queridos, falta de paz é falta de Jesus. Falta de paz é falta de Jesus. Mas a gente prefere lançar mão de artifício que não traz paz. Irmão, a gente está cansado de saber que não traz paz. Remédio não traz paz. E nem o suicídio também, viu, pessoal? Pessoa que se suicida ou tenta se suicidar buscando paz. Irmãos, me fala uma coisa, no lago de fogo vai ter paz? É o lugar para onde os suicidas vão, viu? Quem falou isso? A Bíblia diz que assassino não entra no reino do céu. E quem se suicida não tem tempo de se arrepender. Só entra pecador arrependido. E no suicídio, depende, se der certo, não dá tempo de se arrepender. Mas eu tomo um negócio, me arrependo? Não. Irmãos, você não se arrepende assim. Arrependimento é um sentimento difícil. Quando você faz um negócio deliberado, a gente perde grande parte da capacidade de arrependimento.
Nossa capacidade de arrependimento ela diminui muito. É uma luta muito grande para uma pessoa se arrepender. Não é fácil, né? Dizer assim, eu me arrependo. Não basta só isso. A pessoa, é uma luta muito grande para você lamentar e se arrepender daquilo, voltar atrás daquilo que você tentou fazer. Então, Jesus é o príncipe do quê, irmão? Irmãos, é o que nós levamos nas casas, viu, querido? Quando a gente entra numa casa, você pode ver, toda casa, quem já me convidou para entrar na casa, toda vez que eu entro numa casa, que eu falo, a paz está nessa casa, a paz esteja nessa casa. Na hora que eu piso para dentro da casa, eu falo, a paz esteja dentro dessa casa. Por que eu estou declarando? Estou declarando que Jesus está dentro daquela casa. Fala para o teu irmão assim, a paz esteja na minha casa. E quando você fala para a paz estar na sua casa, está dizendo para quem está na tua casa? Jesus, que é o príncipe da paz. Quem está em paz aí? Quem está em paz, dá um glória a Deus aí. João 14, 27 diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso aqui é imperativo, irmãos. Não fique com medo. Não tenha medo, não tenha medo. Brasil, não tenha medo. Crente, não tenha medo. 2023 vai continuar uma bênção, porque nós estaremos com o príncipe da paz. 2024 também, 25, até o dia que ele voltar. Não tenha medo. Tenha paz. Você pode encher tua casa de câmera, você pode encher a tua casa de armamento, você pode fazer o que for, mas se Deus não guardar as portas, em vão vigia o sentinela. Você pode se entupir de remédio, mas se Deus não te der saúde, meu irmão, é Ele que te dá paz. Então toma cuidado com a ansiedade, porque isso é pecado. Ansiedade é uma demonstração de falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Na sua carne, isso está em Efésios 2,15, na sua carne desfez inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos que consistiam de ordenanças. Para dos dois criarem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Por que nós temos paz? Porque a gente não está... Fala para o teu irmão assim, você não está mais de mal de Deus. Você quer ter paz? Para de brigar com Deus. Ah, pastor, mas eu não brigo com Deus. Briga sim. Quando acontece alguma coisa, você fala assim, não devia ter levado embora. Não devia ter morrido. Ele não devia ter... A pessoa constrói casa ou vai morar numa casa no curso do rio. Aí vem janeiro... Chove, aí perde tudo. No ano passado a pessoa já perdeu tudo. Não sei como ela consegue perder tudo de novo. Aí ela fala assim, Deus, e agora? Meu irmão, você construiu a casa, você morou num lugar onde enche, então vai encher. Aí fica com raiva de Deus. Teve uma época aqui em São Paulo que começou a desbarrancar, tudo quanto é barranco. Aí a pessoa assim, onde estava Deus quando ele não está vendo tudo isso? Ele está vendo, meu irmão. Mas a pessoa não está vendo que construir um lugar que desbarranca, você pode desbarrancar também? Casou com meu irmão, você está casando com uma pessoa ímpia. Está gostando de uma pessoa que não tem temor de Deus. Você acha que vai dar certo isso daí? Você não viu já o filme? Então, aí fica contra Deus. Irmão, ficou contra Deus, você perde a paz. Irmão, crente que perdeu a paz, está em rebelião contra Deus. Porque não está aceitando as coisas que estão acontecendo, não quer mudar de atitude e continua brigando com Deus. Vai ficar brigando com Deus, irmão. Fala para o teu irmão assim do lado direito, esquerdo, fala assim, fica do lado de Deus. Fica a favor dele. Concorda com ele, porque ele é Deus, ele sabe o que faz. Então levou, amém.
Vamos sentir saudade, mas levou. E não fica conversando com o morto que é pecado, viu, querido? Isso é espiritismo, é necromancia. Ah, pastor, não fica falando essas coisas, tem gente que não gosta, depois não volta mais na igreja. Então, irmão, vou deixar de falar a verdade aqui. A gente caminha na revelação que tem. Tem coisa que eu posto lá, que eu sei que tem muita gente. Tem um monte de gente aqui que não fala, é muito legal esse negócio aqui, o pastor mandou tirar. Mandou tirar não, falou que não é legal. Amém, irmão, você fica em paz. Eu ensinei. Depois você não vai falar que eu não ensinei. Sem Jesus não existe o quê, irmão? Paz. Amém? Fala para o teu irmão assim, paz não é um sentimento. Paz é uma pessoa. Ou você tem ou você não tem. Tem paz? Tem Jesus. Não tem paz? Não tem Jesus. Simples assim. Ele que manda, né? É muito bom. Juntos, bem forte. Isso é uma promessa de Jesus. Quem acredita na palavra de Jesus aqui? Só Jesus. Nome sobre todo nome. Nome bendito. É o nome de Jesus. Palavra de Deus. Por isso que nós não desgrudamos da palavra de Deus. Então toma cuidado. Ah, mas fulano, líder religioso, falou que se você clamar pelo São não sei o que lá, pela Santa não sei o que lá, você vai ser salvo. Ah, meu santo padroeiro é tal. Irmão, presta atenção. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que só o único nome digno de ser salvo, digno de salvar, é o nome de Jesus. Não existe outro nome pela qual alguém possa ser salvo. Eu sei que você foi ensinado, tudo bem, desde pequeno, mas você foi ensinado errado. Eu não posso deixar você no engano. Por isso que as pessoas pararam de comemorar Jesus. Aí colocaram Papai Noel, não sei o que lá, e árvore, e panetone, e comida, e não sei o que. Fala de luzinha, tudo ótimo, tudo muito lindo. Mas é Jesus, irmão. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno, Ele nos salvou, Ele nos salva. É Ele que nos salva, é Jesus. Joel capítulo 2, versículo 32, eu fecho com isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem uma igreja de chineses, né, pastor Paulo? O pastor Paulo conheceu. Ele fala assim, ó Senhor Jesus. Ele tinha esse costume de falar, ó Senhor Jesus. Clame por Ele. Ó Senhor Jesus! Dependendo, né? Fala para o teu irmão do lado, dê uma martelada no dedo. Pá! Vamos lá, vamos supor que deu uma martelada no dedo. Pá! Ó Senhor Jesus! Na hora, amortece tudo. E se não amortecer, pelo menos já está em paz. Camarada te fechou na rua. Camarada te fechou na rua. Ó Senhor Jesus, clama por Ele, clama. Você está indo para um esquema, os caras já vão me enquadrar. Ó Senhor Jesus. Me livra dessa agora, me livra, Senhor. Tira o engano, tira o perigo do meu caminho. Sentiu vontade de cachaça, de droga, clama pelo nome de Jesus. Você vai ver como que vai acontecer um milagre. Clama pelo nome de Jesus. Esse nome tem poder. Eu queria, tem algum violão aí livre? Não tem mais, tiraram todo o instrumento.
Uau. Cadê os músicos? Foram embora? Não sei se eu vou conseguir tocar aqui. Não. Eu não planejei isso, mas me ocorreu agora essa música. Lá embaixo. Ó Senhor Jesus.